todos! Começa agora mais uma TV Axo, diretamente aqui dos estúdios da Associação Comercial de Sorocaba. E hoje o assunto é saúde. Mas antes de nós entrarmos nesta alçada, vou apresentar aqui os meus co-apresentadores, não é? Doutor Newton César, vice-presidente da Associação Comercial. Muito bem-vindo, obrigada pela sua participação sempre maravilhosa. Imagina, eu que agradeço. É uma alegria para nós da Associação Comercial receber um dos nossos maiores e mais importantes parceiros. Exatamente. Segura que a gente já apresenta formalmente. Sim. Doutora Giovana Maldonado, também é diretora aqui da Associação Comercial. Muito bem-vinda. Primeira vez que está participando do podcast, doutora? É a primeira vez, Larissa. A primeira vez a gente nunca esquece, viu? Sim, com certeza. Eu que agradeço também de poder participar desse podcast aqui. Vai ser bastante esclarecedor. Vai. Então, já vou falar quem é o nosso convidado formalmente. Vocês já viram aí na tela, mas o doutor Gustavo Ribeiro Neves, ele que é presidente da Unimed aqui de Sorocaba. Doutor, muito bem-vindo. Obrigada pelo seu tempo, né? E pelas informações que virão a seguir, que eu tenho certeza que muita gente vai tirar muitas dúvidas, né, de como funciona a Unimed, né, e essa parceria tão forte que a Associação Comercial tem com vocês. Bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui hoje na Associação Comercial. É um parceiro que a gente admira tanto e também tem uma parceria de longa data, são mais de 20 anos, né? Exatamente. Nós estamos fazendo os cálculos aqui, são 2 décadas, não é, doutor? Que a Unimed já atua diretamente em parceria com a Associação Comercial. E hoje é uma das, aqui a nossa entidade é uma das campeãs aí de vidas, né, tirando uma instituição privada como entidade de classe em relação à Unimed, e isso tem um motivo muito claro, não é, doutor Newton? Não tenha dúvida, a Associação Comercial tem como objetivo principal dar assistência aos seus associados, levar todo tipo de parceria possível, e a parceria com a Unimed, levando saúde de primeiríssima qualidade, é algo que nós não abrimos mão há mais de 2 décadas. Então, essa parceria é uma parceria de sucesso e é uma parceria que agrada muito os nossos associados, porque nós conseguimos, através dos esforços mútuos, levar um plano de saúde de excelência por um preço aonde o nosso associado se sente bastante confortável para participar. Exatamente. Doutor Gustavo, são mais de 2.500 vidas atendidas aqui pela Associação Comercial, uma entidade centenária. A Unimed tem aqui 52 anos em Sorocaba, aproximadamente, não é Vai isso? fazer 54 anos. 54, olha só. 1971. 1971. Vou até anotar aqui, gente, porque errei. Mas eu queria que o senhor falasse justamente, né, de 2 entidades muito fortes, com muita credibilidade aqui em Sorocaba, e que vem desenvolvendo essa parceria há 2 décadas, com algumas pausas, né, doutor, e atendem tantas vidas, e principalmente os nossos associados também. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais dessa parceria, principalmente. O grande olhar da gente para a Associação Comercial, primeiro, que é a questão do empreendedorismo, né? Então, a gente tem um parceiro que faz a economia acontecer, emprega muita gente, principalmente as empresas pequenas e médias empresas, são as maiores empregadoras, né? E a gente tem a Associação Comercial como um parceiro certamente dos mais importantes para nós, né? Primeiro pela história, pela relevância que eles são. Eles têm hoje uma quantidade de clientes importantes, isso para nós é muito importante. Então, o nosso papel com a Associação Comercial é de tentar oferecer o melhor serviço para eles, que eles possam justificar isso que eles têm conosco e que essa parceria seja realmente por longo período. Perfeito. Também gostaria que o senhor falasse em relação a essa parceria, né? A expansão, porque a Associação Comercial também, de uns anos para cá, ela expandiu muito, não é? Ela está crescendo. Quem vem aqui vê as mudanças físicas no atendimento, enfim, nas propostas para o associado em si. E a Unimed também expande a olhos vistos, não é? Novas unidades. Nós também temos aqui informações do número de funcionários, que é uma das maiores empregadoras aqui de Sorocaba. Então, como que isso funciona
né, há tanto tempo de uma maneira tão coesa? Eu acho que a gente se parece em alguns pontos. Primeiro, associação comercial, uma associação de pessoas que estão aí nessa área do empreendedorismo, área comercial. E nós somos uma associação de médicos cooperados. A diferença é que nós temos um modelo de cooperativismo, né, que é um modelo que a gente escolheu para fazer isso. Então, o modelo cooperativista no Brasil, ele começou em Santos, né? A Unimed Sorocaba é a 18ª Unimed no Brasil a ter sido constituída, onde o médico, através da sua associação, optou pelo sistema cooperativo como uma forma de associação, como é a associação comercial, onde ele teve, a partir disso, a prestação de serviços, né? A Unimed Sorocaba, ela tem uma operadora de plano de saúde. Foi um jeito que a gente, com o tempo, foi tendo de fazer o nosso trabalho acontecer. E, com o tempo, também a gente teve que ter estruturas próprias, investimentos. Foi uma escolha da Unimed Sorocaba. Nem todas as Unimedes são assim, né? No Brasil, a gente tem 340 cooperativas médicas no sistema Unimed, com 85% do território nacional tendo o sistema Unimed presente. Então, é interessante. Doutor Gustavo, qual é a principal diferença entre uma cooperativa, né, no atendimento da cooperativa e nas possibilidades de expansão que ela proporciona a uma operadora comum que nós vemos por aí? Acho que é bem interessante a gente ver a distinção assim. Primeiro, a Unimed é o maior sistema cooperativo médico do mundo. Você não tem essas experiências de uma forma tão grande no mundo, um país como o nosso, né, continental. A gente tem alguns números muito interessantes. Nós temos 20 milhões de clientes no Brasil inteiro, né? Nós correspondemos a 37% do mercado de saúde suplementar, que tem 51 milhões de pessoas com plano de saúde do Brasil. Então, isso é um ponto, temos de capilaridade do Brasil. De tal maneira que a gente tem uma maneira de se relacionar que as pessoas que têm um plano de saúde de qualquer Unimed, onde elas tiverem, tiver uma necessidade de um atendimento de urgência, ela vai ser atendida e a gente se comunica e se resolve em termos de Unimed. Isso eu acho bacana. Um outro ponto que eu acho que é relevante é a filosofia. A gente, enquanto cooperativa médica, a gente tem um olhar muito mais para o futuro. Qual que é o papel da cooperativa médica? Gerar trabalho e renda para o médico. Ele acaba fazendo isso de várias formas, ele precisa contratar gente para fazer, ele precisa ter estruturas para fazer isso. Mas o papel é esse. Eu não tenho um objetivo nessa prestação de serviço de somente ter resultado financeiro, né? Eu não tenho algum fundo que financia a nossa atividade, que ela precisa gerar um resultado financeiro de tal maneira que me permite ter investimentos a longo prazo. Porque se eu tenho investimento para que o médico trabalhe de uma maneira adequada, com qualidade, atenda seu paciente de uma maneira adequada, esse é o objetivo. Terceiro ponto que eu acho que é fundamental, que eu acho uma questão que para mim isso mais pega aqui hoje, que é a questão ética. Porque nós estamos lidando com vida. Nós não estamos vendendo produto, nós estamos vendendo serviço, que é um serviço que impacta na saúde das pessoas, que é o bem mais precioso que a gente tem. Então, a questão de ética, ela é inquestionável. Mas, se você não tem, hoje, quem presta o serviço são médicos. Os médicos estão sentados, inclusive, na cadeira do presidente. Então, isso para nós dá um olhar de ética. Eu não posso deixar de ser médico. Eu tenho que ter um olhar para a cooperativa médica, que eu acho que assim, que é um olhar que nós temos enquanto dirigentes. Nós só somos médicos de uma maneira mais ampla. O que a gente está vendendo é saúde para as pessoas. Então, esse olhar ético, ele nunca pode estar fora. Eu nunca vou poder botar na frente a questão, por exemplo, de resultado financeiro em detrimento da prestação do serviço médico, da qualidade. Isso nunca pode estar presente. Então, acho que esse é um ponto importante. Às vezes, outras empresas que não têm esse DNA, elas acabam fazendo uma coisa que, para mim, é uma coisa complexa, que é o seguinte, não entregar o que vende, né? A gente tem que entregar o que vende.
Até porque o que nós estamos fazendo é administrar os recursos de quem nos contrata. Quem nos contrata nos paga mensalmente e a gente tem que administrar o atendimento daquelas pessoas da melhor maneira possível. Então, eu acho que esse é um ponto relevante. Doutor Gustavo, quando nós ouvimos as pessoas dizerem, olha, todo cooperado é dono da Unimed, isso de fato se traduz no, como o senhor falou, no DNA do médico? Isso faz diferença? Eu acho que faz a diferença, porque esse senso de dono é o que a gente quer, inclusive dos nossos colaboradores. Eles têm que se sentir donos da Unimed. Veja bem, o modelo cooperativista, ele é dono de quê? Ele é dono do trabalho dele e do capital social que ele tem lá na empresa, né? Então, quando ele vai embora, a empresa, às vezes, ela cresce, ela acumula patrimônio, mas ele leva só o capital social. Então, a nossa cooperativa é a cooperativa de trabalho médico. Então, eu acho que esse senso de dono, ele vem muito mais pelo senso de dono de pertencer a um grupo de pessoas que faz aquilo, do que o próprio senso de dono de ser dono do patrimônio. E se a coisa não faz, na minha visão, Newton, se a coisa não vai como a gente... quando a maioria não se compromete, a gente não consegue continuar sendo relevante. São quase 54 anos de história. Então, a gente tem que continuar com o senso de dono, sim. Eu acho que faz diferença. Dá mais comprometimento. Aproveitando, então, também, doutor Gustavo, pegando um gancho na sua fala, não existe uma transição, então, do médico para um gestor da saúde. Que, como nós falamos lá fora, todo gestor da Unimed, ele continua na profissão de médico, como o doutor mesmo falou, ele continua atuando na linha de frente, sentindo as dificuldades do cooperado. A senhora falou uma coisa muito interessante, doutora, que assim, a gente se prepara. A gente costuma ter, ocupando espaços de gestão, que é onde vem aumentando a nossa complexidade de gestão. Sempre, hoje, nós temos um olhar muito forte para a formação dos médicos cooperados que vão se dedicar à gestão, até porque é uma atividade que requer outros quesitos profissionais, né? Então, a gente precisa trabalhar o outro lado do cérebro, né? A gente precisa aprender a lidar com gente, porque gerir é essencialmente relacionar com pessoas. A gente precisa ter o olhar do negócio. Então, nós médicos, não adianta a gente só ter o conhecimento técnico da prestação de serviço, né? Mas a gente tem que olhar tudo isso. Então, hoje a gente tem um número de pessoas que vêm sendo trabalhadas, eu sou uma delas. Eu comecei na Unimed, meu primeiro espaço enquanto gestão foi no ano de 2009. Eu comecei como coordenador da unidade de quimioterapia, depois eu ocupei o espaço de vice-diretor clínico, depois eu ocupei o espaço de diretor clínico. Então, a gente entende que, para nós, é importante que todos que um dia venham ocupar a gestão da cooperativa, eles têm que vir trabalhando nessa formação. A gente tem preocupado com isso. Só que também, nós nunca vamos deixar de ser médicos. Então, a gente precisa contar com profissionais de mercado. Nós precisamos ter administradores, economistas, advogados, pessoas que nos dão, na verdade, a condição técnica de estar junto. Eu penso que hoje essa questão de governança, ela é muito importante, porque a gente não pode deixar de ser médico, é a minha opinião. Porque você deixa de entender o que é no final. E um médico que se distancia da prática médica, ele passa a ser um gestor, eu acho que um gestor manco. Eu acho que a parte interessante de ser gestor médico é conseguir olhar lá da ponta até o final. Então, eu falo que eu tenho uma experiência brilhante, porque é o seguinte, eu atendo no meu consultório, eu atendo o filho do nosso colaborador. Quando ele está no meu consultório, eu estou prestando um serviço ao colaborador mais simples que tem ali. Como qualquer outro cliente vai estar, eu estou ali prestando serviço para ele. Eu tenho que tratá-lo de uma maneira que ele saia do meu consultório satisfeito com o que eu prestei. Quando eu atuo como médico no hospital também, eu também tenho que ter o olhar de tudo isso. Mas eu tenho que ter o olhar enquanto dirigente, que essa conta precisa fechar, que nós precisamos trabalhar a gestão de custo, nós precisamos ter atividades profissionais, que eu não preciso ser um especialista,
mas eu preciso saber cobrar e eu preciso ter gente no lugar certo para fazer isso. Então, é uma experiência muito bacana. Poucos CEOs, presidentes, conseguem ter essa visão do todo, que é você saber o que é o ponto. E, às vezes, eu sou também cliente, porque eu consumo serviço de saúde. Meus filhos vão ser atendidos lá, o meu colaborador de casa, que também tem o plano de saúde da Unimed, vai receber o atendimento. Então, eu acho que olhar de todos os pontos, eu acho que é o mais rico desse negócio. Parece aquele seriado Undercover Boss, né? O chefe vai, se disfarça de funcionário e atua diretamente ali para ver como que está funcionando o negócio dele. Eu faço isso, sabia? Eu faço quando eu chego para fazer meus exames da Unimed, eu guardo o crachá, fico quietinho, vou lá dentro, fico só olhando tempo, quando vai, né? A gente brinca o seguinte, eu sou uma pessoa muito crítica, assim. Os gestores, eu brinco, gente, não me mostra PowerPoint com final feliz. Okay. E eu não quero saber de PowerPoint com final feliz, vamos ver o que funciona na prática. Então, tem muita coisa que a gente vê nos nossos gestores, não, aqui funciona assim, tá tudo perfeito a demonstração, mas na prática a gente tem que olhar se aquilo de fato anda. E é fundamental, gente. Sim. Não é à toa que vocês já têm mais de 3.000 funcionários, é isso mesmo? 3.200 funcionários. Olha só. A gente tem. Segunda empresa em Sorocaba, é uma cooperativa, mas é a segunda que mais emprega na cidade de Sorocaba. Né? E esse olhar do cuidado humano parece que também se expande aí para a gestão e para a funcionalidade do negócio. E, aliás, eu quero entrar nesse assunto mesmo, da expansão da Unimed. Você falou num ponto, nós temos um perfil de empresa que para cuidar de gente tem que aumentar mais gente. Né? Eu não consigo ter ainda robô tomando conta de pessoas dentro de uma unidade de internação. A gente tem buscado automatização de recepções, de uma série de coisas para a gente conseguir ter serviços mais ágeis. Hoje os aeroportos são assim, e a gente precisa realmente ter um olhar para isso de automação, de redução de custos, que são custos às vezes administrativos, mas o cuidado das pessoas, nunca nós vamos deixar de ter pessoas tomando conta. Né? Então, se nós crescemos, cresce também o número de colaboradores. Essa sempre é a consequência. Mas você me falou uma outra coisa que me esqueci. Não, justamente essa questão da expansão, né, do aumento do número de vidas e das pessoas, vocês também aumentaram fisicamente a estrutura da Unimed. O que aconteceu conosco em Sorocaba? A Unimed Sorocaba, ela se vocacionou a ter serviços próprios. Nós temos poucas opções de contratação de serviços terceiros. Essa não é uma cidade onde nós temos hospitais que não estão relacionados com operadoras. Né? Então, quando a gente aumenta o número de clientes, eu preciso dar acesso, então eu preciso aumentar o número de médicos. Nós aumentamos o número de médicos cooperados, em torno de 250 médicos cooperados novos que entraram nos últimos 4 anos. Então, eu preciso dar acesso aos consultórios dos médicos, eu preciso dar acesso às internações. Quando a gente cresce, leito hospitalar é um sofrimento. Por quê? Cada expansão do hospital são obras complexas. Eu tenho um período aí de pelo menos até uma obra começar, eu tenho 1 ano quase de projeto, planejamento. Nós temos um modelo que ele tem a necessidade de ser um modelo que eu preciso ter diferentes tomadas de preço. Eu tenho que ter um modelo que às vezes lembra um pouco a gestão pública, porque é uma empresa que eu tenho que responder para 1.250 em termos de transparência, tudo isso. Né? Então, o modelo é um pouco mais lento. Então, para mim crescer, eu tenho que estar sempre... E nós expandimos muito o número de clientes, graças a Deus. Tá? Por quê? Porque a minha visão, eu estou, como presidente da Unimed Sorocaba, eu estou entrando acabei de entrar no meu 5º ano de gestão. Por quê? A gente entendia que a Unimed Sorocaba, ela tem que buscar ser hoje mais relevante dentro da cidade. Eu tenho que buscar expandir a rede o número de clientes, eu tenho que crescer. A cidade cresceu. A cidade de Sorocaba foi uma das cidades que mais cresceram em referência ao último censo, né? Só que eu tenho uma dor. Eu não consigo crescer a carteira de plano de saúde sem crescer a estrutura própria, porque eu não tenho os hospitais que dão conta. Hoje, por exemplo, os hospitais da nossa rede credenciada,
como o Hospital Evangélico, que é um hospital que a gente conta, o próprio Chepasse, o Santa Lucinda, eles não conseguem, eles não cresceram. O Evangélico tem o mesmo tamanho, tem 80 anos. Sim. Então, como é que eu conto com o Santa Lucinda continua do mesmo tamanho? O GEPAS não tem por onde crescer. Então, se eu não consigo crescer estrutura própria, eu não posso crescer. Aí eu tenho um problema de quê? Acesso. Né? E a gente sofreu muito com as emergências. Eu sempre falava, gente, nós temos que expandir a emergência. Eu criticava isso, nós somos um banco com um único caixa eletrônico. O cliente que mora na Zona Norte, para ele chegar naquele hospital, ele gasta 50 minutos. Não está certo. Nós temos que botar uma estrutura lá perto de onde ele trabalha. 50% dos nossos clientes moram na Zona Norte. Então, o que a gente tem feito? A gente criou estruturas na Zona Norte, tem um pronto-socorro e tem uma clínica de diagnóstico. Eu tenho no Iguatemi, que é uma outra região, uma clínica de diagnóstico, para poder ir laboratório, porque as pessoas possam ser atendidas ali também. Agora, nós temos no centro, onde a gente tinha aquela unidade, primeira unidade nossa, ela era praticamente, só colhia exame e era administrativa. Nós tiramos a administração de lá. Hoje é totalmente assistencial. E ao lado, a gente teve a oportunidade de ter um segundo hospital. Por quê? Eu tenho integrado ali imagem, atendimento laboratório e agora hospital. E credenciamos mais um pronto-socorro ao lado e credenciamos também outros pronto-socorros da cidade, como o do Evangélico, o próprio Santo Antônio tem ali na Parque da Biquinha um outro pronto-socorro, tem um outro parceiro que é a Amimed, que também nós abrimos credenciamentos. Para quê, gente? A gente não quer que as pessoas deixem de ter o acesso, porque eu não tenho vaga, porque eu não tenho como dar assistência. Às vezes, as pessoas têm um olhar muito, na minha opinião, tacanha da prestação de serviço. Tem operadoras, me desculpem ser assim, que elas têm o seu modelo de negócio definido de não entregar ou dificultar o acesso. Só qual que é o problema disso? Quando eu dificulto o acesso e não entrego aquilo que eu vendo, na primeira oportunidade as pessoas trocam. Então, eu preciso continuar tendo boa experiência dos nossos pacientes para que a gente possa manter a Unimed sendo relevante para as pessoas. Né? Assim também como é o investimento de vocês em relação à tecnologia, desenvolvimento. Por exemplo, tem alguns exames, a mamografia, por exemplo, eu sou leiga, então vou falar os termos leigos, tudo bem, doutora? Né? É aquela normal, que só faz tem uma visão geral e tem uma que ela fatia frame por frame para ver se tem qualquer tipo de situação ali, né, na mamografia. Vocês têm isso e eu acho que é um dos poucos hospitais e poucos aparelhos aqui, né, da nossa região que tem acesso a esse tipo de exame, por exemplo. Então, fala um pouco também. Nós estamos adquirindo a segunda. Olha só. Tá? Nós temos uma, já estamos comprando a segunda. Gente, tecnologia em saúde não tem jeito. Assim, tecnologia é o que muda hoje toda a segurança do paciente. Então, quando a gente investe em tecnologia dentro de um centro cirúrgico, nós investimos recentemente num aparelho de cirurgia robótica. Poucos hospitais do Brasil têm cirurgia robótica. Mas para que serve, doutor? Para algumas cirurgias faz toda a diferença. Tempo de recuperação mais rápido. Eu tenho a perspectiva dessa tecnologia, a pessoa ter menos... são cirurgias menos agressivas, são cirurgias com menos perda de sangue. E assim, o olhar do médico, através do robô, é um olhar em 3D que ele opera de uma forma ergonômica, como se ele estivesse jogando um videogame, tá? E a precisão do robô, ele melhora a precisão do movimento do médico. Então, ele melhora a performance do médico quando está operando. Então, esse é um ponto. Quando você investe em tecnologia, em salas cirúrgicas, com novos equipamentos, com tudo isso, gente, isso é segurança pura. O médico vê nisso uma valorização dele, de como ele trabalha. Outro ponto, as UTIs, as nossas UTIs, elas têm que ser tecnológicas. Hoje, você tem equipamentos que você consegue identificar, por exemplo, pessoas quando estão num nível de sedação mais baixo, mais alto. Você consegue ver deteriorização
do quadro da pessoa mais cedo, você consegue identificar e tratá-las melhor. Tecnologia, hoje, é uma arma, é uma coisa de muito apoio ao médico na saúde, né? Fora que tecnologia também é muito bacana na experiência do cliente. Quando eu chego no médico, Fala isso. o médico me pede um exame, ele vem pro meu aplicativo, eu marco daqui, eu peço, eu me relaciono com ele, eu tenho os meus exames todos do meu aplicativo. Eu acho que isso é um negócio, quando eu via, às vezes me incomodava demais, eu ia na Unimed, quando a gente começou, nós tínhamos a nossa sede no centro, onde as pessoas levavam as guias. Quando eu vi uma pessoa chegando, perde o seu tempo, vai até lá, uma guia na mão, pega aquela guia, entrega, aí bate um carimbo, aí aquilo sobe, vai para um outro lugar, outro. Gente, não pode. Essa é uma das poucas coisas que a pandemia fez acelerar. Fez assim. Se o banco faz a gente resolver hoje, nós não podemos deixar de ter tecnologia para o nosso cliente. E esse acesso justamente à informação ia ser a minha próxima pergunta, né, de vocês distribuírem para as pessoas, né, onde elas podem procurar, por exemplo, tem pessoas que às vezes não conseguem, não sabem mexer no aplicativo, não sabem como baixa, né, onde eles podem ter essa informação, né, das novas unidades, dos novos atendimentos, desses novos exames que vocês fazem com equipamentos tão avançados com tecnologia, onde elas podem buscar, O principalmente as site da mais Unimed, simples? eu acho que é o ponto onde a gente tem maior informação de tudo que tem. Eu acho que o site é um ponto importante. Mas olha, o aplicativo é fácil. E assim, mesmo os idosos, se você conseguir treiná-los e fazer com que eles tenham esse olhar, você consegue fazer. É bem intuitivo. Entendi. O senhor estava falando também do desenvolvimento dos médicos, dos profissionais. Vocês têm um instituto de ensino e pesquisa. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Olha, esse é um tema bem legal. Obrigado por você ter perguntado. O Instituto de Ensino e Pesquisa, ele tem o papel primordial de ser uma plataforma de novos cursos de reciclagem médica, a gente quer que as pessoas tenham o tempo inteiro contato com informações novas e de reciclagem. Então, é o ideal. E a gente montou também junto um negócio chamado Centro de Pesquisa Clínica. Hoje nós temos 16 estudos clínicos que a indústria nos procura para fazer estudos clínicos. O que o paciente se beneficia? Tem alguns tratamentos que nós não temos nem ainda eles no mercado. E quando você tem uma pesquisa clínica, você dá acesso ao seu paciente ter. Então, tem 16, mas vai aumentar. A gente espera crescer bastante nisso. E agora, uma coisa bacana que nós vamos fazer, vai ser a gente sempre convida aqui, o pessoal da Associação Comercial já está feito o convite. Se Deus quiser, em fevereiro faremos a inauguração da nova unidade do Instituto de Ensino e Pesquisa ao lado do polo educacional da Faculdade Unimed. Olha, Isso é bacana. Por que eu falo? Gente, a gente tem uma ligação muito grande com a questão do ensino, tá? Então, a gente está com alguns projetos interessantes porque a gente capacita a mão de obra, melhora. Nós vamos fazer um curso pelo Instituto de Ensino e Pesquisa de técnicos de enfermagem. Nós vamos ter o curso da Unimed de formação de técnico de enfermagem, que é uma mão de obra importantíssima e tem escolas muito precárias. A gente tem que capacitar a nossa mão de obra lá dentro. A gente vai começar a capacitar dentro do curso. Nossos colaboradores já vão ser... Essas pessoas certamente serão futuros colaboradores, mas eles já saem... A gente tem, durante o curso, a possibilidade de formá-los, tá? E utilizando a mão de obra da Unimed. Colaboradores da Unimed passaram a ser professores desses cursos, né? Então, o curso... E a Faculdade Unimed, ela já existe em Belo Horizonte, ela já tem um escopo de cursos, mas qual que é o nosso foco nesse momento? Não é fazer graduação, tem coisa de pós-graduação também em gestão, algumas coisas, tem, mas o que a gente quer é fazer extensão. Então, por exemplo, eu quero ter um curso de formação de médicos numa determinada técnica. Eu quero que o meu médico cooperado se motive a virar professor em alguma... Eu tenho médicos que são pessoas que são professores de faculdade, que dão curso fora da cidade de São Paulo, que são experts em algum ponto. Não, a faculdade de médico permitirá que ele possa desenvolver cursos de formação de outros colegas que venham de fora para poder aprender uma determinada técnica. Então, a extensão é o foco nosso.
e a gente já sai com esse projeto educacional nessa inauguração. Nós já temos o polo, já assinamos o contrato, mas começamos a atividade em fevereiro. Nós investimos em 2 prédios para que isso aconteça lá na nossa unidade, né? Entendi. Mas só os colaboradores, por exemplo, da Unimed ou pessoas, por exemplo, eu quero fazer enfermagem, vou bater lá na porta. Não, na verdade é o contrário. Nós vamos estar abertos para as pessoas. Inclusive, nós estamos trabalhando parcerias existem verbas públicas, inclusive, de custeio para que pessoas possam estar vindo e fazendo o curso e sendo qualificadas com quase nenhum investimento, né? Então, começamos com técnico, nós vamos ter a formação de outros, por exemplo, um problema que a gente tem profissionais que atuam com tratamento de autista. Hoje falta gente capacitada, então a gente tem que capacitar essas pessoas, né? E dá para fazer isso. Então, gente, não é uma atividade que nós estamos esperando ter mais uma unidade de negócio, não. É uma unidade de negócio, se ela se sustentar e ela trouxer um resultado que é melhora de nível científico, melhora de nível técnico dos nossos colaboradores e médicos, e poder contribuir com a formação de mais pessoas, a gente cumpre o nosso papel de gerar trabalho médico, de realmente ter uma questão de olhar com a comunidade. Cumpre a função social Essa também, função né? é um dos princípios cooperativistas, de ter atuação na sociedade. E nada melhor do que fazer isso com o que a gente sabe fazer de melhor. Então, fiquem atentos. Eu falei que ia ter bastante novidade e informação. E se você tem interesse, conhece alguém, né, que está entrando nessa área, acho que a melhor referência que nós podemos ter é a Unimed Sorocaba. Então, fiquem atentos aí. Sites também, todos os veículos de comunicação da entidade, para você se beneficiar disso, lá fazer seus as cursos. nossas redes sociais também, que é legal. O Unimed Sorocaba. Fica ligado, porque logo, logo aí tá saindo o curso quentinho. Falando em social, também eu quero que você fale do Instituto Miguel Soeiro. O Instituto Miguel Soeiro é uma coisa que nos dá muito orgulho de falar. E a Associação Comercial é um parceiro nas atividades do Instituto. O que o Instituto faz? Ele faz ações para a comunidade. E por que ele é um instituto até apartado da própria Unimed Sorocaba? A gente, logicamente, está apoiando, mas ele tem uma governança própria, porque a gente consegue buscar recursos de isenção fiscal, a gente consegue trazer projetos que a gente compartilha com outros parceiros, porque só a gente fazer, a nossa abrangência é menor. Então, você consegue ter parceiros que acreditam. E a gente tem focado em alguns pontos, da questão do esporte, do cuidado com a criança e com o idoso. Esse é um ponto também super importante. São ações assim, sociais, são ações com crianças que vivem em locais mais simples, né? E muito focada no esporte como meio de transformação social. O Instituto vem já há 4 anos incrementando suas ações e a gente quer realmente ter mais parceiros. Para quê? Para fazer exatamente isso. Ter uma ação na sociedade que tanto nos ajudou a fazer o que a gente já faz. Inclusive, além da associação comercial, o Instituto tem um parceiro que também é um grande parceiro aqui da associação comercial, que é a Ihara, né? Ihara, exatamente. Nilton, você falou muito bem. Ihara é um grande parceiro nosso. Nós temos mais de 25 anos de contrato com a Ihara e eles entraram conosco nesse projeto. Eles tinham o interesse em ter um projeto comum, a gente chegou com um projeto e deu certo. Desenvolvemos, né? E temos que buscar outros parceiros também. É isso que eu ia te perguntar, se outras empresas se interessarem em auxiliar, como que elas podem fazer para poder chegar até vocês? Exato. O Instituto Miguel Soeiro, nós temos o próprio site, comunicação conosco, sempre com a Unimed Sorocaba, a gente sempre tem um canal aberto. Eu penso que nós temos uma grande oportunidade. Nós temos uma rede de 200, nós temos hoje na cidade 150 mil clientes, pessoas. Em termos de empresa, a maioria das pessoas, dos nossos planos, são planos relacionados com empresas, né? Então, diria para você, 76% dessas pessoas são pessoas que estão ligadas às empresas, associações, né? Nós temos como potencializar um monte de coisa. Então, as ações e tudo isso. Temos que saber usar isso.
O que eu estou percebendo em toda essa conversa, doutor, que vocês têm um foco muito grande na prevenção, seja educacional, social, na questão da formação dos próprios, né, funcionários, colaboradores, e também a questão da saúde, né? Eu sei, no aplicativo mesmo você tem ali um questionário, né, quais são os seus hábitos, o que você faz ali diariamente para prevenir possíveis, né, enfim, Posso falar questões. posso falar Deve. minha opinião disso aí? Nós fazemos isso mal. Ah, é? É, Olha, mal. Nós fazemos clima mal. tenso. Por que eu estou falando que nós fazemos mal? Porque nós ainda somos, em tese, nós somos um plano de saúde. Ok. Mas a maioria das nossas ações são na doença. Trabalhar no preventivo. A prevenção é um Depois. negócio que ainda tem muito desafio. Por que tem desafio? Porque você precisa de investir, você precisa ter investimento, né? Então, tem um ponto que as operadoras nunca buscaram investir tanto em prevenção. Por quê? Porque boa parte das vezes elas tinham planos de empresas. As empresas são pessoas, em tese, em fase produtiva, e as pessoas e essas empresas trocam de plano de saúde. Então, eu trabalho numa rede de prevenção de uma certa população, depois de 3, 4 anos, a empresa troca de plano de saúde. Todo o investimento que eu fiz ali foi. Porém, hoje a gente tem tecnologia para conseguir fazer prevenção de uma forma mais inteligente. Veja bem, e às vezes medida de prevenção é um jeito de pregar para os mais convertidos. Tenho certeza que você é uma pessoa que se previne. Você olhou, viu, você deve fazer exercício, você deve tomar conta da sua alimentação. Então ali você se identificou com aquilo. Mas quem mais deve ser alvo de prevenção é alguém que nem olha isso, que nem pensa na cabeça de prevenção. Então, Não tem consciência. e o que a gente está trabalhando, que é uma coisa bem interessante. Primeiro, reforçar os nossos programas, que são programas de prevenção focados. Programas de tabagismo, então hoje a gente está pegando os tabagistas, botam eles num programa, faço o exame antes para tentar identificar nessa população, que é a população de risco, possíveis doenças. Então, é um exemplo, né? Tá. Outro exemplo, a gente tem um negócio hoje muito bacana, chama inteligência artificial. Nós estamos trabalhando agora com uma empresa de inteligência artificial, ela já tem mais de 1 milhão de clientes com ele. A gente vai pegar os dados da nossa população e eles vão subir. E eles têm ele tem um modelo de análise de dados, onde ele fala assim, o Newton passou por um cardiologista, passou depois por um endocrinologista, fez o exame tal, através de vários pontos de informação que o Newton fez no consumo dele, do próprio produto. O Newton tem tantos anos de idade, pesa tanto, dizem que fuma, a própria inteligência artificial começa a falar, poxa, o Newton é um sujeito que provavelmente tem uma chance de tantos por cento daqui a tanto tempo estar infartado. Então, eu tenho que chegar nesse nível de predição para falar assim, eu não tenho que ter o mesmo tratamento para a doutora que eu tenho para o Newton. Eu tenho que ter o Newton um perfil diferente de prevenção. É a prevenção que nós vamos ter que trabalhar com uma assertiva. Para falar para você, isso é custo efetivo para a gente. Por quê? Porque o Newton, quando eu corro atrás dele para fazer ações de saúde preventiva e focada e com programas adequados para ele, eu vou fazer com que o Newton não adoeça. E ele não adoecendo, ele não dá sinistro, ou seja, ele não tem um problema sério. É tudo que a gente quer que ele fique saudável. Envelhecer é normal, nós vamos envelhecer, mas a gente adoecer é outra coisa. A gente tem que envelhecer sem adoecer. Então, esse é o olhar de medicina preventiva que, se Deus quiser, nós estaremos já esse ano tendo um foco, porque isso é o futuro. A população está envelhecendo, as coisas estão muito... Nós não vamos ficar podendo só tomar conta de gente jovem. O futuro é tomar conta do idoso. É inexorável. Quem não souber tomar conta do idoso não vai conseguir ter custos adequados. Não adianta tomar conta da doença. Para essa população, você tem que promover saúde. A ideia, num futuro maravilhoso, é você ter um plano igual você tem um seguro de carro. Você paga para não usar. Você não quer usar, né? Exatamente. Só se precisar, Se precisar. talvez. Então,
Quem sabe, né, doutor? A E gente daí chega lá. que ele te traga hábito de vida. Veja bem, quanto tempo você precisa fazer seus exames? De tanto em tanto tempo. Eu preciso fazer o quê de tanto tempo? Eu preciso ter orientação de saúde. Eu não posso ir no endócrino só quando eu estou com a minha glicemia alta. Eu tenho que ir antes quando eu tiver com sobrepeso. Então, eu tenho que fazer uma medicina preventiva. A gente tem que se conscientizar disso e também conscientizar os nossos clientes com É o isso. uso adequado. É isso que eu ia falar agora. Os médicos também precisam conscientizar os pacientes, os clientes disso, né? Porque nós que temos essa Sim. rotina, que todo ano precisa estar indo, muitas vezes a gente tem essa consciência de que todo ano a gente precisa fazer os exames, aquela rotina preventiva. Mas alguns não, e os médicos também não estimulam, né? Acho que é uma conscientização, é cultural, e mudando, né? Mudança de modelo de atuação profissional. É isso mesmo. É isso, não tem jeito. É promover saúde. Geralmente quem faz essa prevenção é que teve histórico familiar, passou por alguma situação e aí fala, opa, melhor isso eu mesmo. ficar checando todo ano para eu não ter nenhuma surpresa. Tem coisa, gente, que é tão óbvia, tá certo? Assim, em termos de prevenção. Vou dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem quantos por cento uma pessoa que teve fratura de fêmur idosa tem a chance de ter uma segunda fratura em um ano? Eu sei que é alta. 30%. É. Se eu não pegar esse indivíduo que saiu lá dentro do hospital, hoje nós temos um programa para isso. Aquele indivíduo teve a fratura, eu tenho que ficar de cima dele, eu tenho que fazer fortalecimento muscular, eu tenho que ter ação, porque senão daqui a um ano ele fratura a outra perna. Porque acaba forçando. Não é porque ele é idoso, porque É, ele tem osteoporose. entendi. E muitas vezes hábitos que convergem para isso, né? É, Acontecimento. exatamente isso. A gente está caminhando para o fim da nossa entrevista, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco de tudo isso que nós conversamos. Para o senhor, qual que é o futuro, né, da nossa medicina, principalmente aqui regional, né, tanto da Unimed, os planos, né, futuros da Unimed, quanto também a visão de vocês para com a saúde em geral? A gente já falou um pouco da prevenção e tudo mais, mas em outros aspectos. Eu acho que o futuro, como nós já falamos, é assim, é prevenção focada. Eu acho que o futuro é a gente viver mais e melhor. E nós, enquanto empresa de saúde, temos a obrigação de incluir isso na nossa atuação. Porque nós não podemos ficar só tratando da doença. Para isso, a gente tem que utilizar tecnologia, a gente tem que usar muita questão de relacionamento, orientação e mudança do pensamento, inclusive nosso médico. Se a gente não souber fazer essa mudança, se a gente não souber olhar para o futuro das pessoas e promover melhora, as pessoas precisam estar bem. Não tem qualidade de vida pessoas doentes. É uma questão, quando a gente fala qualidade de vida, o que é qualidade de vida? Primeiro é não estar doente. Não estar doente. Né? Então, se a gente não entender isso enquanto sociedade, eu acho que nós também não muito bem, tá? Acho que hoje todo mundo faz, boa parte das pessoas faz exercício, Isso é verdade. preocupa, tal, mas nós precisamos olhar para a prática médica e para a nossa empresa como fornecedora de serviços médicos com esse olhar. Tenho certeza que vai crescer cada vez mais, porque é o olhar certo, não é? Você não concorda, doutor? Não tenho dúvida, com certeza. Eu acho que assim como na nossa profissão, né, a prevenção é o melhor remédio, principalmente para quem quer. Eu ia falar exatamente isso. Assim como nós, né? O preventivo é sempre muito Sim, melhor, né? muito melhor, mais barato, mais eficaz, mais gostoso É. do que Só precisa trabalhar. fazer o cliente entender, né? Ô, dificuldade. É. Eu quero agradecer a presença do Dr. Gustavo aqui, esclarecendo um pouco como funciona o sistema da Unimed, esclarecendo questões de saúde, e até você que não se cuida e que não previne, né, questões de doença, que não olha para a sua saúde adequadamente, né, comer melhor, dormir melhor, praticar exercícios. Parece coisa de guru, gente, mas não é, funciona mesmo. Você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, muito obrigada pelo seu tempo, por tudo isso, né, todos esses esclarecimentos. Então, deixar claro aqui, para quem quer mais informações sobre a Unimed Sorocaba, pelo site, pelas redes sociais, pode ter acesso a tudo isso, às novas unidades, aos exames, aos médicos, enfim, os 250 médicos a mais que foram implantados, né? Implantados não, foram selecionados. Quase 900 consultórios médicos. Olha só, então tem bastante coisa para você acessar e procurar mais informações. E mais uma vez agradecer sua participação e presença aqui, doutor. Obrigado, um grande abraço para vocês. Dr. Newton,
Muito obrigada. Eu que agradeço, quero primeiro dar os parabéns a você, que sempre, de maneira muito competente, conduz aqui o nosso programa. Quero também agradecer à doutora Giovana, nossa diretora, e agradecer ao doutor Gustavo, que gentilmente veio nos dar este presente, que é contar um pouco mais sobre a nossa melhor e mais importante parceira. E fico muito feliz de saber quantos pontos convergentes nós temos, né? A questão educacional, que a Associação Comercial também tem uma faculdade aqui dentro, a Faculdade do Comércio, que também consegue propagar a educação por um preço muito pequeno, né? Sim. Existem inúmeros associados e principalmente associados utilizando a faculdade como um instrumento de retenção de talentos dentro das suas empresas. Então, eu fico muito feliz de saber o quanto nós somos parceiros de verdade, não só no nosso trato comercial, mas principalmente nos nossos ideais e nas nossas ações. E eu quero, por fim, então, convidar quem está aí nos assistindo, principalmente os nossos associados, para que aqueles que ainda não têm o plano de saúde, que contatem aqui o nosso comercial da Associação Comercial e venha fazer parte dessa família de mais de 2.500 vidas. Obrigado a todos vocês. Obrigada ao senhor, doutor. Doutora, gostou da primeira entrevista, Sim, doutora? primeira entrevista a gente nunca esquece, né? Exato. Eu gostaria também de agradecer, primeiramente, ao Dr. Gustavo por ter esse bate-papo, como eu falei, que eu imaginava muito esclarecedor. Agradecer você, Larissa, que conduziu de uma forma muito gostosa, né? Eu acho que foi bem tranquila, Dr. Newton, pelo convite. E falar com você também, o associado aqui da associação, que tem um excelente plano de saúde para o seu funcionário, que também pode entender, né? Pode entender um pouco como foi, como é essa questão da Unimed, né? Internamente, essa mudança cultural que o Dr. Gustavo falou que eles trabalham tanto, e reforçar o convite do Newton de vir aqui se associar e também adquirir o plano da Unimed. É isso aí, eu quero finalizar aqui a nossa entrevista, agradecer a todos vocês, né, os três aqui comigo e a você que nos acompanhou aí a essa entrevista, a essa aula sobre saúde, sobre a operação da saúde, não é? Como funciona o sistema e como você pode buscar informações, se esclarecer cada vez mais e ter este acesso à saúde e aos cuidados com a sua vida, que é o seu bem mais precioso, gente. Sem a saúde a gente não faz nada, a gente trava, não é mesmo? Eu fico por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.